Olá, meus amigos. Olá a todos. Estamos aqui começando mais uma etapa nova no nosso canal, que é o canal Haroldo Dória, que são cursos, mini cursos que vão ser colocados tanto a respeito da química como sobre outras temáticas. Esse primeiro curso, então, tem como título A Química Verde e os Métodos Analíticos para Determinar Poluentes Orgânicos. Então, só para deixar claro, eu faço parte do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe e esse título, ele tem já, a gente já pode observar nesse título, 3 aspectos diferentes aí que a gente vai ter que abordar. Apesar do título começar como Química Verde, ele termina com poluentes orgânicos. Então, a gente vai ter que ter como foco aí quem são esses poluentes orgânicos. Veja que eu estou definindo já aqui alguma classe de poluente. Então, eu não vou abordar aqui os poluentes inorgânicos, os metais pesados, por exemplo. Então, vou estar focando sobre os poluentes orgânicos. Para a gente determinar esses poluentes orgânicos, nós necessitamos de métodos analíticos apropriados para essa classe de poluentes. Vocês vão ver que eu vou apresentar algumas dessas. Tem mesoanalíticos específicos para algumas classes, outros para outras classes. Então, a gente vai ter que definir bem essa questão. E o grande desafio, que não é de agora, mas já começou aí desde o final do século passado, o desafio é que fazer com que esses métodos analíticos eles tenham uma abordagem nova, tenham um conteúdo novo por conta das exigências atuais que nós temos. A sociedade mudou, a cabeça da sociedade é outra, as exigências que as pessoas têm são outras, portanto, os métodos analíticos antigos, aqueles que nós chamamos de clássicos, eles têm que passar por uma nova abordagem. Então, veja, já no título eu tenho 3 abordagens diferentes. Poluentes orgânicos, definir claramente quem são esses atores, né? Esses atores aí que são os poluentes orgânicos. Para determiná-los, preciso dos métodos analíticos. E esses métodos analíticos, hoje em dia, precisam da química verde. Então, essa já é a explicação do nosso título. Então, vamos aqui fazer uma explanação a respeito do que significa análise química. Então, análise química não é simplesmente eu ter uma amostra e colocar num determinado equipamento e terei um resultado. Algumas desses resultados, dessas análises químicas, como medida de pH, por exemplo, a gente tem a água, vamos supor uma água de rio, do Rio Sergipe, e a gente tem um pH-ômetro que está lá calibrado nos padrões para pH ácido, pH neutro, pH básico, e você imerge aquela membrana do eletrodo na água e ali você tem um resultado. Então, isso é um tipo de análise extremamente simples, que não é uma análise para poluentes orgânicos. Isso é uma medida apenas da atividade do íon H+. Tá? Então, para os poluentes orgânicos, eu preciso abrir mais esse leque do que significa análise química e distinguir algumas etapas básicas. Quais são essas etapas? Então, como está mostrado aí, primeira coisa é a amostragem. Veja, a análise química não é simplesmente a etapa final, a da análise não. Onde eu tenho um equipamento, seja um cromatógrafo, uma absorção atômica, uma ressonância magnética, um cromatógrafo de íons, ou qualquer outro equipamento, um plasma indutivamente acoplado, que ali, com aquele equipamento, eu faço qualquer análise que eu tiver para fazer. Não, não é assim. Então, para eu chegar na terceira etapa, assim, em linhas gerais, que é a análise, eu preciso antes ter todo um procedimento, um protocolo sobre a minha amostragem. Então, a amostragem ela é fundamental.
é aquele primeiro passo para que o resultado final, que é o meu objetivo na análise química, ele esteja correto, ele seja possível de análise e interpretação daquele ambiente. Então, partindo da amostragem, uma amostragem bem feita, eu tenho uma tendência a chegar a uma análise muito bem feita, com resultados coerentes e com análise daquele ambiente de forma a ajudar a interpretação. Agora, veja, eu não vou abordar aqui a amostragem, que faz parte da análise, do método analítico, não vou abordar a amostragem, tampouco não vou abordar a parte de análise. Por quê? Aí a pergunta é, por quê? Porque a preparação da amostra, hoje, se tem muito bem claro que a maior parte do tempo, a maior parte do custo de uma análise está justamente nessa fase do meio, que é a preparação da amostra. E eu posso dizer que nesta fase da preparação da amostra, duas coisas elas estão presentes. Primeiro, como é a etapa onde eu vou fazer uso de diversos reagentes, seja sólidos, líquidos, de diversas vidrarias, etapa de evaporação, etapa de filtração, etc., eu tenho uma grande possibilidade de que nesta etapa, chamada etapa de preparação da amostra, eu tenha a maior contaminação do meu processo. Então, isso é importante. Veja, não é... A amostragem tem possibilidade de contaminação? Tem. A análise química final, onde tem um equipamento, tem possibilidade de contaminação? Tem. No entanto, aquela etapa que tem maior possibilidade de contaminação é justamente a preparação da amostra. E ali tem uma coisa interessante. Da mesma forma que eu tenho que ter um cuidado com a contaminação, eu preciso ter presente o que é que eu quero com a preparação da amostra. E aí eu já vou definir um termo aqui que para uns já é bastante comum, usual, porque quem trabalha na área de química analítica já trata desse termo com muita naturalidade, é aquele que nós chamamos de analito. O que é que vem a ser o analito? Então está aqui o analito, tá certo? O que é que vem a ser essa palavra analito? O analito é, em poucas palavras, o nosso ator, que eu falei inicialmente. Ou, olhando para o título do nosso curso, é aquilo que nós chamamos de poluente orgânico. Este é o nosso analito. Tá? É o composto de interesse na minha amostra. É aquele composto que vai me dizer o que é que existe naquele ambiente, tá? Como esse analito está se relacionando com esse ambiente, se ele está como um poluente, se ele é apenas um contaminante, se ele é parte natural daquele ambiente, ou até do alimento. Se eu estou falando de alimentos, estou falando de uma fruta, de um vegetal, eu posso também ter a presença de algum analito, que ali é importante eu detectar a concentração dele, para saber se está acima ou abaixo do nível permitido para consumo. Então, veja, eu tenho nessa etapa de preparação da amostra um grande desafio, que é tentar ao máximo diminuir a contaminação pelos processos que estão embutidos na preparação da amostra. Ao mesmo tempo, como são vários os processos, eu tenho que ter o máximo cuidado para não perder aquilo que é o mais importante na análise, que é o próprio analito. Tá? Quando eu estou falando aqui analito, eu estou individualizando, pode ser apenas um composto de interesse, como eu posso ter até, por exemplo, tem análise que a gente determina 100, 200 analitos de uma só vez. Então, a gente tem que ter diante da gente esse espectro aí. Bom, qual seria, então, a situação ideal? A situação ideal é eu ter da amostragem, da etapa da amostragem para a etapa de análise, um processo direto, sem a preparação da amostra. Esse é o grande desafio, né, e que vai perdurar aí no século XXI. Como é que eu posso pegar uma amostra de sedimento de um rio e, sem fazer a preparação da amostra, porque é uma etapa perigosa, uma etapa que tem muitas
muitas possibilidades aí de perda do analito ou de contaminação. Como é que eu posso pegar esse sedimento e determinar aqueles 10, 16, 20 analitos de interesse diretamente no equipamento? Então, veja, existem aí diversas empresas que trabalham arduamente em cima dessa possibilidade de eliminar justamente o trabalho de laboratório. É você ir para o campo, pegar a sua amostra, chegar no laboratório e inserir no equipamento. Isso seria o ideal. Tá? Mas eu estou perdendo aí, como tudo que existe na vida e nos processos, eu tenho as desvantagens, mas também eu tenho duas grandes vantagens. Apesar das desvantagens que eu citei anteriormente, eu tenho duas grandes vantagens. Uma vantagem é a capacidade de pré-concentração desse analito. O que é que vem a ser pré-concentração? Veja, se no meu ambiente aquele analito está em concentrações muito baixas, aquilo que nós chamamos de concentração traço, ou seja, está na faixa de ppm, ppb, ppt, ppq. Então, se ele está nessa faixa de concentração extremamente baixa, o que é que eu vou precisar lá no final para a minha determinação? Um equipamento de uma extrema sensibilidade para poder detectar aquele analito numa concentração assim tão baixa, no meio de uma montanha de milhares de outros compostos que compõem a amostra. Então, a amostra sempre é muito complexa. E o meu analito está ali, numa concentração baixinha, rodeado de outros compostos com concentrações elevadíssimas e que possivelmente criarão interferentes na minha análise. Então, bom, se eu posso pegar esse composto que está numa concentração muito baixa e concentrá-lo durante o processo de preparação da amostra, eu posso utilizar da sensibilidade do meu equipamento, que muitas vezes não era compatível para analisar em parte por bilhão, por exemplo, ou seja, micrograma por quilo, e eu fazer o processo de pré-concentração, que esse valor que antes estava muito baixo, micrograma por quilo, ele possa ser concentrado e eu chegar, por exemplo, a grama por quilo e fazer uma análise muito mais tranquila, de acordo com a sensibilidade do meu equipamento, sem perder a sua eficiência, os limites que ele tem em detecção e quantificação, sem perder nada disso. Então, a preparação da amostra também pode ser uma fase, uma etapa importante para o pré-concentrar este analito, para colocá-lo de uma concentração muito baixa para uma concentração mais alta e ali chegar e atingir a sensibilidade do meu equipamento. Então, está claro aí, né? Uma outra questão é o isolamento desse analito em meio à matriz que a gente chama, que é a própria amostra. Então, a matriz é aquela complexidade de compostos que estão ali todos interferindo um com o outro, tá certo? Existem ali forças que estão constantemente fazendo com que os compostos se entrelacem, são um por atração, tá certo? E ali eu preciso o quê? Isolar este composto, que é o meu interesse, o analito, desses outros todos que pertencem à matriz. Isso me faz tirar do equipamento uma coisa que é muito difícil de obter. É você, no equipamento, pegar uma amostra chamada suja, tá certo? E colocar no equipamento e o equipamento conseguir justamente analisar aquele analito que você tem. Vamos supor um cromatógrafo. Eu tenho uma amostra suja, coloco no meu cromatógrafo em fase gasosa, e ali eu vou sair com centenas de picos, quando na verdade é apenas um pico que me interessa. Então o que é que eu vou fazer? Aquelas centenas de picos certamente está criando interferentes para o meu analito, e isso é prejudicial à minha análise, a ter uma análise eficiente, uma análise com seletividade, tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Isolar. Eu preciso tirar esse analito daquele meio
isolar ele para que ele chegue no meu cromatógrafo o mais puro possível. Apenas ele ou com algum outro interferente que possa vir da matriz. Então, vejam bem, a etapa de preparação da amostra, ela também tem essa vantagem de fazer a pré-concentração e de tornar a amostra mais limpa para ser analisada. Então, em resumo, o que é preparação de amostras? Então, aí está muito simplesmente apresentado, é a transformação da amostra em uma forma que seja apropriada para análise. Isso é a preparação de amostra, certo? Bom, então, eu já sei que o meu alvo aí é o analito, aquele que eu expliquei sobre o tema do nosso mini curso. O analito é o poluente orgânico. E essa etapa de preparação da amostra, dentre outras coisas que podem acontecer na preparação da amostra, ela também inclui o processo de dissolução da amostra. Então, se eu pegar um solo, por exemplo, não tem como pegar um solo e colocar no cromatógrafo. Eu preciso dissolver esse sólido, eu preciso fazer o processo de extração, ou seja, retirar o analito da matriz, como eu falei anteriormente, aquele isolamento. Isso é chamado do processo de extração. E esse processo de extração vai ser também um dos focos do nosso curso. Porque, veja, o que é que faz o processo de extração? As técnicas envolvidas. As técnicas de extração envolvidas, que temos como as clássicas, extração líquido-líquido, a SOX, né? Mas também temos outras técnicas modernas que fazem com que o processo de extração ele possa correr em paralelo com a química verde. Tá? Então, aí, passando também para o processo de extração, tem o isolamento, que é também uma etapa da técnica de extração. Você pode até fazer conjunção de duas técnicas, uma para fazer a extração e uma outra técnica para fazer a retirada dos interferentes. Aqueles interferentes que, porventura, vieram da extração, junto com o analito ou os analitos, você tem a capacidade, com outra técnica de extração, retirar os interferentes. A concentração, como eu falei anteriormente, a concentração ou pré-concentração, como é chamada, ela tem como objetivo maior chegar no limite de determinação do seu equipamento. Então, a gente vai ver limite de detecção, limite de determinação, que serve um, que serve outro. E também você pode trabalhar nessa etapa de preparação da amostra com a conversão química. O que vem a ser a conversão química? Bom, o seu analito, aquele composto seu de interesse, pode ser que ele não esteja de acordo com o equipamento que você tem no laboratório. Ou seja, você não pode ter um equipamento que determine todos os analitos, os pólens orgânicos, a faixa incrível que existe hoje, em um só equipamento. Se você tivesse que analisar todos esses pólens orgânicos, deveria ter no seu laboratório uma quantidade enorme de cromatógrafos, com diversos detectores, com diversas estratégias de análise, o que muitas vezes é impossível se obter. Então, às vezes, aquele equipamento que você tem que fazer de tudo que é possível na sua preparação da amostra, para que aquele analito seja compatível com o equipamento e o detector que você tem. E aí chamamos de conversão química. É transformar o analito que você quer em um outro analito, ou outro composto químico, que seja compatível com aquele cromatógrafo que você tem no seu laboratório. Tá? Então, é também uma das possibilidades da preparação da amostra. É claro que essa etapa de preparação da amostra, ela pode influenciar na seletividade, ou seja, a capacidade de você isolar o máximo possível o seu analito da matriz. Então, quanto melhor a seletividade, melhor para você, para a sua análise, para a sua determinação. Ela também pode influenciar, como está dito aqui, a identificação desse composto, que é a nossa análise qualitativa. Então, se você consegue identificar com certeza, com o máximo de exatidão e precisão, aquele composto, você pode dizer, bom, naquela amostra da água do mar, eu encontrei um naftaleno, tenho certeza que é um naftaleno, que está presente ali, e com análise
quantitativa, essa última parte aqui de baixo, eu posso dizer se ele é sensível ou não para a concentração daquele composto na água do mar, do naftaleno, no caso, na água do mar. Tá certo? Então, a seletividade é o quanto eu consigo enxergar o analito no meu equipamento. A identificação, o quanto eu consigo definir quem é aquele analito. E a sensibilidade, como eu consigo quantificar, dizer a concentração dele naquela amostra. Certo? Bom, e aí, dito isto, eu preciso agora distinguir um pouquinho, lá no título tem lá, os poluentes orgânicos. Preciso distinguir um pouquinho o que vem a ser um poluente ou um contaminante. E às vezes diz, minha amostra está contaminada, minha amostra está poluída, este ambiente está poluído, esta amostra está contaminada. Então, essa terminologia ela é muito, muito falada no ambiente do laboratório e só para a gente deixar claro o que vem a ser o poluente, está aqui uma definição de um livro de Química Ambiental que diz justamente isso, uma substância presente em uma concentração maior do que é naturalmente encontrada. Então, não significa que, por exemplo, naquela amostra do solo, sedimento ou água, ou até mesmo a atmosfera, não existe aquele componente, aquela substância, aquele composto orgânico. Ela pode existir. Ela pode ser naturalmente produzida. Tá? O próprio ambiente, através dos seus compostos, da sua fauna, da sua flora também, e ele pode produzir aquele composto que para a gente é importante para fazer uma análise do ambiente, do nosso analito. Então, ela tem que estar em uma concentração maior do que é naturalmente encontrada, como resultado de atividade humana. E aí eu botei entre parênteses. E a natural também não. A gente pode ter atividades que são naturais e que provocam danos também no meio ambiente. Tá? Se você, através de algum processo que aconteceu naquele ambiente, ele começa a produzir mais uma substância que já existia, mas a partir de uma certa concentração, ela começa a ter um efeito prejudicial. Então, como diz aí, tendo um efeito prejudicial, eu grifei, efeito prejudicial. O poluente, ele precisa, notadamente, ter um efeito prejudicial naquela amostra, naquele ambiente, certo? Então, continuando, tendo um efeito prejudicial sobre o seu ambiente ou sobre algo de valor pertencente ao ambiente. Tá? Essa é a definição de poluente. Então, qual é a diferença aí entre poluição e contaminante? Bom, o contaminante é qualquer substância química presente, resultante de processos de produção, ou seja, ela não estava presente ali, mas através de alguns processos de produção, processamento, acondicionamento ou armazenamento, tá? Bem como devido a uma contaminação ambiental. Você pode ter a presença desses analitos, desses compostos orgânicos, que vieram através de um processamento que houve, ele chegou até aquele ambiente, até aquele local, até aquele alimento, mas ele não tem efeito prejudicial. Ele passa a ser um contaminante, não existia antes, passou a existir, mas não tem um efeito prejudicial que é próprio do poluente, como nós já definimos anteriormente. Então, seguindo, os níveis de concentração deste composto orgânico estão abaixo do limite legal tolerável. Então, se eu pegar lá uma amostra de caju, o nosso caju aqui da cidade de Aracaju, tá certo? E eu vou fazer uma análise do caju. Encontro ali um pesticida endosulfan, que é um organoclorado, vamos supor um endosulfan, e além de eu fazer a análise qualitativa, definindo que ali realmente é o endosulfan,
Eu fiz uma análise quantitativa e defini também a sua concentração. Olho a concentração do endosulfano no caju e percebo que essa concentração, comparada com a legislação em vigor, que trata sobre isso, sendo nacional ou internacional, esta concentração encontrada está abaixo da concentração do limite permitido. Portanto, ele é um contaminante. Faz parte do caju? Faz. Mas ele não é, letal, não deixa a produzir efeitos intoleráveis no ser humano ou no ambiente.